Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Bom, segunda-feira é dia de fazermos um resumo da nossa palavra pregada no domingo do dia anterior. E nós estamos expondo o Evangelho de Marcos, praticamente versículo a versículo. E ontem nós entramos no capítulo de número 8, versículo 34 até o capítulo de número 9, versículo 1. O texto vai narrar aquele icônico chamado de Jesus aos seus discípulos e também à multidão, que é o negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Bom, nós inicialmente falamos que o objetivo de Jesus nesse texto é mostrar que para os seus seguidores existe uma exigência, na verdade duas exigências, que são a renúncia e o sacrifício. Eu disse porque elas andam praticamente juntas. E nós falamos isso por que isso acontece? Porque para seguir a Jesus é necessário a renúncia e o sacrifício. Por quê? Em primeiro lugar, o discipulado inclui a autonegação. Quando a gente diz que é autonegação, o que nós queremos dizer com isso? Que muitas vezes nós nos relacionamos ou somos motivados para o nosso prazer pessoal. Então é muito comum, por exemplo, a gente ouvir frases do sentido: não seja amigo de pessoas tóxicas. Por quê? Porque elas fazem mal para você. Quando Jesus fala da autonegação, ele está falando o seguinte: para me seguir, você não poderá andar segundo essa perspectiva. Por quê? Porque você não vai fazer mais as coisas para agradar a você, mas você vai fazer para agradar o próximo. Então sim, eu me envolvo com pessoas tóxicas. Por quê? Porque eu quero o bem destas pessoas. Se eu que sou cristão não me envolvo com elas, quem vai envolver? Quem vai ajudar essa pessoa a vencer essa condição? Então por isso que o discipulado, a proposta de Jesus de sacrifício e de renúncia envolve a autonegação, que é você abrir mão daquilo que você faz para agradar a você mesmo, para você começar a fazer as coisas para agradar o próximo. E aí nós dissemos o seguinte, que por que também a autonegação? Porque no discipulado os valores são completamente invertidos. Ganhar é perder, servir é ser grande. No discipulado, quem é grande é quem serve. Ser rico é quem dá. Ser feliz é quem renuncia. Dentre outras coisas que o discipulado vai envolver. Por isso que andar com Jesus é sim um exercício de autonegação. Então, a primeira aplicação que a gente tem nesse ponto inicial é dizer que se você faz as coisas para agradar a você mesmo, certamente você não está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Bom, o segundo ponto que nós falamos foi que seguir a Jesus é um sacrifício. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus ele tem significado para a comunidade da cruz. Esse foi o segundo ponto. Nós dissemos o seguinte: defendemos que o que cria laços são experiências profundas. Por exemplo, pessoas que sofrem acidentes juntos, eles se tornam muito amigos porque passaram pela mesma experiência. Mas pode ser também experiências prazerosas, como por exemplo a cerimônia do casamento. Muitas vezes o casal vai lembrar com muito amor daquele momento, da cerimônia do casamento, porque eles partilharam um momento feliz juntos. Então isso é o quê? Experiências poderosas vão produzir relacionamentos poderosos. E é isso que a gente defendeu. Quando Jesus diz, tome a tua cruz, naquele ambiente ele estava dizendo, eu vou passar por uma experiência poderosa, que é a experiência da cruz. Mas também, no versículo 1 do capítulo 9, ele fala sobre a ressurreição. Porque ele fala, muitos de vocês que estão aqui não vão morrer até que o reino de Deus seja visto, ou seja, aparente, ou para usar o termo bíblico, até que tenha chegado com poder o reino de Deus. Então, a comunidade da cruz, a igreja, ela é formada a partir de duas experiências poderosas: morte e ressurreição. E isso é o que nos vincula, isso é que dá laços de amor para nós, isso que dá laços de amor
para a igreja. E a aplicação é muito efetiva. Se você está na igreja apenas para agradar você mesmo ou para produzir autojustiça, para sua consciência ser aplacada, isso é um erro. A igreja existe porque ali estão aqueles que passaram pela grande experiência do sacrifício, da morte e da ressurreição, tanto a de Cristo como deles próprios. E por fim, nós propomos duas aplicações. Primeiro, o que você tem feito como forma de tentar provar o seu próprio valor? E aí demos o exemplo, por exemplo, do trabalho, ministério ou relacionamentos. O que a gente quer dizer com isso? Às vezes nós tentamos fazer coisas em vários ambientes da nossa vida como forma de provar o nosso valor. Quando o nosso valor não é ressaltado, nós nos sentimos desvalorizados. Por quê? Porque o nosso valor estava naquilo que estávamos fazendo. E aí o exemplo bom é o trabalho. Se você faz o seu trabalho como prova de provar, como forma de provar o seu próprio valor, se o teu patrão chamar a sua atenção, você não vai se sentir valorizado. A segunda aplicação é: procure alguém que passou pela mesma experiência que você e compartilhe seu tempo, seus bens e seus talentos. Aqui é tão prático como a primeira. A nossa proposta de aplicação é que você procure alguém que tenha passado pela mesma experiência da cruz que você e compartilhe com ele os seus bens, o seu tempo e também os seus talentos. Isso é a comunidade da fé, a comunidade da cruz. Então é isso, pessoal. Basicamente foi o que falamos. O estudo já está disponível, né? www.leoeller.com. Você pode ler, pode estudar, pode baixar, pode usar da forma que você achar melhor, tá bom? Que Deus te abençoe, uma ótima semana para todos nós.